Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, a restante equipa aqui presente. Então, se eu bem percebo, o Sr. Ministro devia cá vir mais vezes, porque traz boas notícias, não é? Enfim, o caso não é sempre assim. Ao final destes 6 anos, não é sempre assim. Mas desta vez, calhou muito bem. Agora também percebo porque é que estávamos com tanta pressa em marcar esta audiência. O Sr. Ministro estava tão disponível, e ainda bem, porque, ao que parece, está resolvido este problema central da prorrogação das bolsas, e eu fiquei só aqui com uma dúvida que talvez me possa esclarecer, não tanto quanto ao processo, e se eu percebi agora com a sua explicação a razão de ser do processo, no final deste que vai dar a maior tempo, tanto me dá. Gostava de perceber se tem uma noção de quanto, enfim, como isto é mais ou menos a pedido, ou seja, é em função da necessidade comprovada de prorrogação de bolsa, eu presumo que haja um prazo para esta prorrogação que tem que ver com o tempo de confinamento, ou um tempo. Gostaria de saber exatamente em meses quanto é que é esse tempo de prorrogação. Porquê? Porque o Sr. Ministro disse há bocadinho em passant que isto significava que quanto mais verbas atribuímos a esta prorrogação, menos verbas temos para novas bolsas. Pronto. Eu percebo, não sei se tinha ficado completamente claro para todos até aqui, para mim não tinha ficado claro, mas percebo que não há, ou seja, que há um cap, que não há um reforço, um acréscimo para este efeito, e portanto eu também gostava de perceber se há uma estimativa em função do tempo e, portanto, dos meses adicionais que é preciso pagar e do número de pessoas que eventualmente venham a beneficiar desta prorrogação, qual é a estimativa de impacto para este novo bolo que é preciso atribuir, alocar a esta decisão e que, portanto, vai ser retirado de bolsas futuras, para nós percebermos mais ou menos qual é a conta que aqui vai acontecer e quem ganha e quem perde, até porque acho que isto é pedagógico para todos. Pronto, para nós sabermos que isto não estica e que, portanto, há um custo de decisões que beneficiam algumas pessoas, e isso acho que é importante perceber qual é a estimativa que aqui tem. Depois, em relação, e para me manter aqui para já, seriamente, dentro do requerimento do PCP, e também em relação ao que foram as audições anteriores da ABIC e da FENPROF, também se dizia que nesta reunião de 5 de maio que terá tido com estas entidades, que também se colocava a questão da prorrogação das bolsas de projeto, dos bolseiros de projeto, e que neste caso aquilo que se dizia era que talvez fosse possível também fazer uma prorrogação por uma realocação de verbas, tendo em conta a baixa execução que aqui acontecia. Eu gostava que me explicasse melhor qual é esta baixa execução. Temos baixa execução nos projetos, quão baixa e como é que isto vai ou não ser feito, porque este assunto está resolvido, mas cá tem que vir cá para a semana para nos dizer que o próximo também está resolvido, porque este parece que ainda não está. E também não está resolvido outro tema, talvez seja uma terceira vinda do Sr. Ministro, eu vejo isto com grande interesse, não é? Tem que ver com o tal grupo de trabalho que se constituiu para os regulamentos, quer para os concursos individuais, quer para os concursos de projetos, que foram muito contestados, que tinham, até nós já falámos sobre isto aqui, tinham, por exemplo, um impedimento de que autores de candidaturas avaliadas abaixo de um determinado limiar pudessem voltar a concorrer em concursos futuros, e isso é das coisas que vai ser trabalhada, sim ou não, em futuros regulamentos, e quando é que vai ser? Porque o que dizem estas entidades, quer a ABIC, quer a FENPROF, é que teria ficado no ar a possibilidade exploratória, portanto são muitos ses, mas pronto, teria ficado no ar a possibilidade de ainda serem abertos novos concursos em 2021. Já agora era preciso saber se sim e com que regulamentos. E pronto, e para terminar, eu não posso deixar de dizer isto ao Sr. Ministro, as vantagens. Há muitas desvantagens de cá estar há algum tempo, mas há algumas vantagens também, não é, de cá estarmos. E uma delas é que os assuntos se tornam relativamente cíclicos, não é? E em 2018 o Sr. Ministro lançou, e depois retirou, uns meses depois, uma coisa que eu lhe poderia chamar um pacto para o reforço das carreiras científicas, que na altura era o estatuto da carreira para os investigadores. Até havia um documento, eu até me lembro de ter visto, passou-me pelos olhos uma versão desse documento, e depois foi retirado. Portanto, a minha pergunta é muito simples, agora que marcou uma reunião exatamente para este fim e que se fala especificamente, outra vez,
que uma das coisas que é preciso fazer é rever o Estatuto da Carreira de Investigação Científica. Eu pergunto-lhe se cá vale a pena ir repescar esse documento, se calhar é o mesmo ou não, é um novo documento, é o mesmo documento que circulou, o que é que tem de dados novos para agora ser um bom momento e que alterações é que tem face àquilo que tinha sido discutido na altura até, se bem me lembro, com o CRUP e coisas com os sindicatos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados e Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Agradeço as perguntas e os pedidos de clarificação. Naturalmente que a minha disponibilidade, como não podia deixar de ser de outra forma para vir ao Parlamento, é sempre, porque a vossa função é também fiscalizar-me e a minha função é responder ao Parlamento, e já aqui resolvemos várias coisas. Também houve outras que não conseguimos resolver, mas temos um belo percurso. Não sou só eu, que também já cá estamos há vários anos e, portanto, sabemos como é que é feito. Obviamente, como disse bem, o dinheiro público, como qualquer outro, é um recurso escasso, e por isso é por isso que essas medidas não podem ser feitas alargadas a todos. Nós, neste momento, temos cerca de 8.000 bolseiros diretamente contratados pela FCT, e por isso é preciso julgar aqueles casos que são verdadeiramente oportunos e que devem efetivamente ser feitos. E por isso é que faz parte do requerimento e faz parte da avaliação deste requerimento o período ou o prazo aonde estas novas bolsas. Como lhe disse, já encontrei as mais variadas situações, desde biólogos ou até cientistas sociais que precisam de um ano, porque precisam de um conjunto de dados de temporais, como há outros que se calhar precisam de um mês, e há outros que podem precisar de outro tempo, e há outros que não precisam mesmo de tempos, e até temos casos onde se conseguiram acelerar as bolsas de doutoramento. Temos as mais variadas situações e, por isso, este regime não tem um limite máximo do prazo. Claro que a apresentação dos requerimentos tem, a partir do dia que a FCT publica o regulamento, tem 10 dias para a apresentação, e isso também foi, mais uma vez, articulado com muitas das reuniões que tivemos com as instituições. Referiu, obviamente, uma situação que é a realidade e que devemos ficar bem claro. Hoje, felizmente, temos uma panóplia de instrumentos muito grandes para financiar bolsas. A FCT financia sensivelmente, em termos de contratos diretos com bolseiros, 60% do total das bolsas atuais, mas há outras bolsas, quer por projetos nacionais, quer projetos internacionais, quer outras fontes de financiamento públicas e privadas. E, por isso, no âmbito dos projetos financiados pela FCT, sempre houve e continua a haver a possibilidade total de relocação de verbas a diferentes tipos de despesas, quer de recursos humanos, quer de equipamentos ou viagens ou outro tipo de verbas. E por isso aí é através da agilidade em o diretor do projeto pedir e requerer à FCT o realocar das verbas. Naturalmente que para projetos europeus, que são particularmente importantes hoje também no financiamento de bolsas de doutoramento, são regras da Comissão, e o que verificámos também com a Comissão é a possibilidade de realocar verbas caso a caso para este problema, que isto não se põe apenas em Portugal, põe-se em toda a Europa, e articulámos isto diretamente com a Comissão para que fosse também possível para todos os bolseiros que têm financiamento direto por projetos europeus, quer ao nível dos programas da Marie Curie, quer sobretudo programas do Horizonte 2020, que pudessem ser realocadas o período temporal das verbas, naturalmente dentro do quadro orçamental. Referiu a taxa de execução de projetos, e esta é obviamente uma questão que a todos nos deve merecer atenção. Sempre que se abre uma candidatura ou um concurso para candidaturas a projetos, sabemos que há um volume muito grande de candidaturas, o que mostra, por um lado, a capacidade de propor,
e que deve ser digna de reconhecimento, mas também sabemos que tem havido, em alguns casos, sobretudo nos projetos, quer pelas regras, quer pela complexidade do processo, quer por muitos outros motivos, uma baixa execução. Devo-lhe dizer que os projetos que se iniciaram em 2018 têm hoje uma capacidade de execução da ordem dos 40%. Naturalmente que varia muito de instituição para instituição, de área para área, e por isso temos alertado as instituições para a necessidade de executar. Diferentes países têm feito diferentes regras. Eu tenho adotado uma orientação à FCT que é de minimizar as regras, porque acho que já temos regras suficientes. Por isso adotámos apenas a regra de não haver duplicação de candidaturas, os diretores de candidatura só poderem estar numa candidatura, porque atingimos valores no penúltimo concurso da mesma pessoa estar em mais de 50 candidaturas, claro que não são todos, mas alguns. Sabemos que a Comissão Europeia, durante o Horizonte 2020, impõe regras claras, sobretudo através da participação de diferentes países e diferentes tipos de instituições. Nós temos tentado minimizar as regras, mas naturalmente que vamos ter também que perceber o tipo de regras, e é isso que eu pedi, quer a muitas das instituições científicas, quer ao próprio Conselho dos Laboratórios Associados, quer em particular ao Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que tem investigadores, empresários, para abordar as alterações específicas, porque obviamente convém-nos, sobretudo também no âmbito do PRR, de ter um quadro cada vez de maior confiança no sistema e de estímulo àquilo que são sempre as melhores ideias. Em todo o caso, o que não podemos abdicar é da avaliação, porque temos hoje uma capacidade científica que resulta, sobretudo, de um esforço contínuo e sistemático de garantir sempre avaliação por parceiros internacionais. Muito obrigado.